Graça e paz. Bom dia, tudo bem com você? Glórias sejam dadas ao nosso Deus, ao Deus poderoso, ao Deus que renova sobre nós as suas misericórdias toda manhã, e isso é a razão de não sermos consumidos. Deus, o nosso Pai, sabe o quão difícil é essa luta que temos dia a dia. Portanto, logo pela manhã, antes de despertarmos, Ele já renova as suas misericórdias sobre nós. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Eu quero compartilhar contigo, nesta manhã, um texto que está em Cantares 2:10, que diz assim: o meu amado fala e me diz, o meu amado fala e me diz, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Como você deve saber, o livro de Cantares, há um consenso geral de que ele está falando ali do relacionamento do Pai com Israel, de Deus com Israel, assim como de Jesus Cristo e a sua amada noiva, a igreja. E neste texto aqui, ele está dizendo, levanta-te e vem, levanta-te e vem. Ele está falando para a amada, para a igreja, levanta-te e vem. E às vezes nós ficamos perguntando, por que levantar-se e vir? Há uma luta constante. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso. E Satanás, ele é perito em fazer camas confortáveis para que a carne possa se deleitar. E aí nós podemos encontrar, falta de expectativa, desânimo, interesses que não são interesses que buscam as coisas lá do alto, mas são interesses terrenos, meramente terrenos. Eu não estou dizendo do nosso dia a dia, do nosso trabalho, do nosso ir e vir. Estou dizendo interesses que mudam completamente o nosso foco, tirando o foco do autor e consumador da nossa fé. Então, Satanás, ele é perito em criar esses tipos de camas para nos fazer desviar da rota, desviar da carreira. E essa é a igreja do Senhor, e o Senhor amavelmente está dizendo, levanta-te, querida minha, e vem. E esse tipo de cama pode redundar sempre, pelo menos, entre uma série de coisas, mas em incredulidade e rebeldia. Sim, as pessoas começam a desacreditar da palavra. Por quê? Porque às vezes passamos por situações difíceis, oramos, buscamos e citamos a palavra, e temos dificuldade de entender que Deus, ele trabalha de uma maneira diferente da nossa, e ele tem um tempo diferente do nosso, e isso pode nos trazer incredulidade. Aí a gente encontra pessoas deitadas, na sua mesmice, nas filosofias, nos costumes, pessoas deitadas em tradições religiosas, pessoas deitadas em seus próprios direitos, pessoas deitadas em coisas do passado. A palavra do Senhor diz, deixando as coisas que para trás fica, prossigo para o alvo. E há muitas pessoas que acabam, se envolvendo com isso, e por conta de ficar atrelada a tudo isso, a essas situações que nós estamos citando aqui, elas acabam por duvidar da sua fé. A falta de perdão. E a falta de perdão é ficar atrelado ao passado. São todas situações que o inimigo trabalha para querer bloquear a justiça de Deus, a sua graça, o seu poder, a sua manifestação em nossas vidas. E tudo isso aí é resultado da incredulidade. Você sabe, quando você
nota o termo incredulidade, significa que a pessoa teve a oportunidade de crer. Ninguém tem incredulidade se ele não tem a verdade para desacreditar dela. Então é algo muito sério. Assim como também a rebeldia. Lá em Ezequiel 2, Deus de antemão avisa sobre a rebeldia e a dureza de coração. Rebeldia, dureza de coração. A pessoa se torna casca grossa em relação às coisas de Deus. A palavra parece que não penetra mais, a palavra parece que não tem efeito mais. Ouvir e não ouvir não faz muita diferença. E quando a pessoa se percebe, ela está deitada. Deitada no sentido espiritual. E aí vem o amado e diz: ó, amada minha, levanta-te e vem. É preciso mantermos-nos acordados. É preciso mantermos-nos de pé. A igreja precisa estar pronta. Sabe? A gente observa aí situações onde a gente observa a igreja titubeando, cocheando. A palavra do Senhor diz lá, bem no finalzinho de Apocalipse, o Espírito e a noiva diz: vem. Uma noiva deitada não vai dizer vem. Para ela é oportuno ficar aqui, buscar as coisas do mundo, se alimentar de tudo isso que o mundo possa possibilitar. As mazelas que muitas vezes têm entrado, né, infelizmente, em muitas igrejas, onde o culto não é mais um culto, o púlpito é um palco e o culto se tornou show. É preciso a igreja, a noiva do Senhor, se levantar, despertar. Você quer saber? Biblicamente, a igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que se coloca em pé, que se mantém em pé, não uma igreja deitada. É lógico que eu estou falando espiritualmente, algo espiritual. Então o Senhor nos convida a se colocar em pé e vir a Ele. Há momentos de dificuldade, há momentos difíceis, há momentos que as pessoas pensam até em desistir. Eu cito sempre a situação da família, porque é algo que nós vemos assim, a ação, né, de Satanás querendo detonar a família. E as pessoas começam a se tornar impacientes uma com a outra, começam a se tornar intolerantes uma com as outras, eu digo entre cônjuges. E acabam por, muitas vezes, optar por: eu vou desistir, eu vou, né? Não quero mais esse casamento, eu não quero mais essa família, eu não quero mais esse compromisso. E acabam deixando. Mas se você voltar lá atrás, é porque um dia estavam em pé e resolveram aceitar a proposta, né, do inimigo de deitar-se nas suas mazelas, nos seus costumes, nas suas vontades, no seu querer e tudo mais. E isso redundou em que agora não, aquilo que antes era um amor entre duas pessoas, né, agora se tornou algo totalmente avesso, totalmente oposto, e um não suporta o outro. Eu estou dizendo isso dentro de casais que se intitulam evangélicos. Por quê? Porque resolveram permanecer deitado ao invés de levantar-se e arvorar a bandeira do Senhor. A palavra está sendo pregada. A palavra não muda. A palavra da fé que é pregada. E a palavra do Senhor diz que se nós com a nossa boca confessarmos a Jesus como Senhor e nós cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos.
Mas espera aí, só isso basta? Não, é preciso se manter, deixando as coisas que para trás fica, prossigo para o alvo. Ou seja, não aceite a proposta de se deitar. Mantenha-se em pé, por isso que o amado está dizendo, levanta, amada minha, e vem. Levanta. Não permaneça deitado. Não deixe que coisas e situações acabem afetando a sua vida para você se esfriar na fé, para você desistir da caminhada, para você achar que não tem jeito mais. Sabe, quando nós olhamos aquele texto de Lamentações de Jeremias, ele diz algo que é profundo demais. Ele diz: a razão de não sermos consumidos é que toda manhã as misericórdias de Deus se renovam. Ou seja, Deus está dizendo, a toda manhã o Senhor está dizendo, levanta, esposa minha, e vem, amada minha, e vem. Eu te dou uma nova chance. Para isso que há perdão, para isso que há reconciliação, para isso que há retorno. Não tem um texto que diz, lembra-te de onde caíste, retorne ao primeiro amor? É o que o Senhor está dizendo. Aleluia. O convite é tão amoroso que corações insensíveis não dão crédito. Esse é o perigo, como eu falei, daquela casca começar a se formar e aí a pessoa fica insensível à voz do Espírito. Não se torne um insensível à voz do Espírito. Pelo contrário, tome uma atitude. É o que ele está dizendo, levanta-te e vem. Esse levantar-se significa prostrar-se diante do Senhor. Davi, quando ele fez a lambança dele e foi questionado, ele falou, pequei, Senhor, pequei contra ti. Ele não começou a arrumar desculpas. Ele reconheceu o seu pecado e sabia que era contra Deus. E quando ele confessou seu pecado e se humilhou na presença do Senhor, o Senhor o levantou. O Senhor forneceu graça suficiente para ele se colocar em pé. O convite está ativo. O convite ainda não perdeu a sua validade. Enquanto a vida há esperança. E o convite é, levanta-te e vem. Sabe, o Senhor morreu naquela cruz de braços abertos. Ele continua de braços abertos. Ele continua dizendo para mim e para você, todos os dias, levanta e vem. Se você se sente cansado, desanimado, oprimido, ele diz, levanta-te e vem. Eu estou aqui. Eu sou o autor e consumador da fé. Não há situação, por mais terrível que seja, que possa te manter prostrado. Eu estendo a mão e digo, levanta-te e vem. Esse é o apelo que o Senhor está fazendo isso para alguma vida hoje. E das nossas vidas, porque há dias difíceis, há dias em que até mesmo a nossa fé é chacoalhada, mas quando olhamos para o autor e consumador da nossa fé, ele está ali presente dizendo, levanta-te e vem, levanta-te e vem, eu sou contigo, por onde quer que andares. Fique com essa palavra. Se é o caso de você se encontrar prostrado, deixe o Senhor fazer com que esse convite seja uma realidade, uma verdade na tua vida. E depois você possa testemunhar disso. Amém? E amém.